flotação e propriedades da interface. Tensão superficial e qual sua influência na interação da partícula bolha. A tensão superficial ela é uma propriedade física de líquidos que se refere, à quantidade de energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido por unidade de área. Em outras palavras, é a tendência que a superfície de um líquido tem em se comportar como uma película elástica, o que resulta em uma resistência, da sua expansão. A tensão superficial ela influencia no que? A tensão superficial ela influencia na adesão à bolha, onde as partículas podem ser coletadas na superfície de uma bolha de ar e se conseguirem superar a tensão superficial do líquido. Também influenciam na estabilidade da espuma, onde uma tensão superficial mais alta ela resulta em uma película de líquido mais forte nas bolhas, o que torna a espuma mais estável e resistente à quebra. Também temos o fluxo do líquido, onde a tensão superficial influencia a maneira como o líquido flui em torno das partículas bolhas. Isso pode afetar o que? A movimentação das partículas em direção às bolhas e como as bolhas se movem, em meio líquido. Temos também o que? Os fatores que estimulam a colisão das partículas bolhas. A colisão entre as partículas e bolhas é um processo crucial em várias aplicações, como na flotação mineral. Alguns dos principais fatores que estimulam a colisão das partículas bolhas são o que? Eu tenho a diferença de densidade, onde as partículas sólidas em um líquido muitas vezes possuem uma densidade maior do que o líquido em si. Isso pode causar uma sedimentação das partículas em direção ao fundo, as bolhas de ar, por outro lado, são menos densas, Elas são menos densas que o líquido a que tendem a subir. Essas diferenças de densidade ela pode fazer com que as partículas se movam em direção às bolhas, promovendo, as colisões. Temos também o tamanho das partículas e bolhas. O tamanho das partículas e bolhas é um fator importante. Partículas menores podem ser facilmente atraídas para as bolhas devido às forças de Van der Waals, enquanto as bolhas menores podem ter uma maior área superficial relativa, proporcionando mais oportunidades para as colisões. Em geral, esses fatores aumentam a probabilidade de que as partículas em um líquido entrem em contato e colidam, com as bolhas presentes. A colisão partícula-bolha é o primeiro passo para a adesão das partículas à superfície das bolhas e é essencial em processo de separação por flotação, onde a remoção seletiva das partículas elas são ali desejadas.